começamos nosso Armarinho da Arte. Muito bem-vindo ao seu programa de artesanato. A gente já está preparado para ter uma meia horinha de programa. Parece pouco, mas a gente aproveita, porque hoje temos uma dica bem especial, principalmente para quem tem bebês em casa. E você sabe que bebê a gente sempre tenta deixar limpinho, né? Ou se tem chupetinha, que não caia na rua. Tem crianças que usam chupeta, tem outros que não. A gente, é claro que respeita todas as opiniões, mas também para quem usa, eu sei que é muito útil um babadorzinho, pelo menos quando eles ficam também nessa fase oral, que sempre está com a boquinha molhada e tal, você poder ter seu bebezinho sequinho. Então eu trouxe hoje para vocês um babador que, pesquisando um pouco na internet, vi que tem muitos desse estilo aqui. Eu adaptei e fiz um molde de acordo com o que eu achava melhor, né? E aqui você coloca a chupetinha da criança, vou mostrar aqui para vocês. Ele tem um broxinho de pressão, tá? Então você coloca aqui, pelo menos, gente, a chupeta não vai parar no chão, que é o que interessa, né? Então se você sai, muitas vezes as mamães vão para o pediatra, levam um monte de coisa e a chupetinha passa no chão, né? Então, do outro lado, ele tem uma toalhinha, tá? Então a gente fez de um lado o tecidinho estampado, desse outro é atoalhado, para você já aproveitar e secar a boquinha da criança, ou às vezes está tomando leitinho também, você aproveita, né? E aqui, claro, fizemos broxinho de pressão, você coloca, é mais fácil para pôr e para tirar, e pode levar na máquina quantas vezes você precisar, tá bom? Essa nossa dica de hoje é muito fácil e muito gostoso também poder fazer artesanatos para bebê, então eu me empolguei, já fiz várias estampas. Vamos então presentear ali os futuros papais, ou quem já é papai, né? Uma coisa bacana, é fácil de fazer, rapidinho e econômico para você presentear também, ou quem sabe até para você poder vender se não tem bebês em casa. E a gente já vai convidar vocês também para que entrem nas redes sociais, no Face e no Instagram, @Armarinho da Arte. Você sabe que também tem no nosso blog todos os trabalhos para você poder assistir no momento que ficar melhor para você. As listas de materiais e os moldes. Você vai precisar molde, se você quer o molde que a gente preparou, você pode tirar ali da internet, novotempo.com/Armarinho da Arte. Eu agora já te convido para que você anote a lista de materiais e comece já nosso programa. Para fazer o babador porta-chupeta, você precisa tecido estampado, tecido atoalhado, papel para o molde, caneta para tecido, alfinetes, tesoura, botão de pressão, máquina de costura e linha. Bom, então como a gente falou, tem um lado do babador que o tecido é atoalhado, tá? Então você, quando vai na lojinha de tecido, já a maioria já vende o tecido para toalha, então você compra ali a cor que você quiser. Eu comprei branco porque dá para combinar com todas as cores, seja menino, menina, ou você quer fazer um amarelinho que dá tanto para um quanto para o outro, enfim, o que você quiser. E também peguei um tecidinho assim que achei muito fofo, até acredito que dá tanto para menino quanto para menina, né? Que são gatinhos, tem amarelo, listradinho, de bolinha, azul, laranja, então achei uma cor bem bonita, assim, bem fofa, para poder a gente preparar tanto para menino quanto para menina. Bom, deixa então já, você vai cortar 2 retângulos de tecido, tá? E esse é o molde do babador. Agora, você vai pensar, nossa, mas como vai fechar depois aqui? Então, uma vez que você faz a costura, você vai ver que ele fecha sozinho, tá? O tecido parece que cede assim para a gente colocar o botãozinho. Só que aí, cuidado, que se você fizer a parte do centro aqui do pescocinho da criança muito pequena, ela vai ainda encolher mais, então vai ficar muito apertadinho, tá bom? Esse molde que eu fiz, mais ou menos como referência de alguns babadores que eu ainda tinha das minhas filhas, que elas até brincam de boneca com eles, né? Eu tirei a medida aproximada deles, mas tem alguns que são para crianças de um pouquinho mais de idade, você vê, tá? Esse é para uma criança pequena, eu acredito, né? E a ideia, então, geralmente, para quem usa chupetinha, né? Depende da idade da criança,
Mas quanto antes você puder tirar, melhor, né? Mas muitas vezes quem é mamãe sabe que a chupetinha acalma um pouco e também para a gente evitar, né, que esteja, como eu falei para vocês, direto no chão, enfim. Você pode fazer esse babador. Eu achei uma gracinha. Ó, eu tô marcando agora com uma caneta para tecido. Essa canetinha é aquela que depois de um tempinho ela some, tá? De algumas horinhas, eu acho. Até às vezes tem algumas que você passa com ferro, ela já some. Essa aqui eu acho que vai apagando mesmo. Como o tecido que eu tô trabalhando é clarinho, para não manchar, não passar pro outro lado. Marquei tudo em volta. Então agora eu vou passar a tirar o nosso molde, tá? Aí coloca tanto no centro, tá? Aqui no pescocinho, quanto na volta aqui. Bom, aí o que eu fiz? Eu recortei essa parte aqui e o centro eu vou recortar depois. Como é um círculo, para que depois ele não saia do lugar, sabe? Porque às vezes fica aqui muito estreitinho, para não complicar, eu achei muito mais fácil assim, ficou perfeito. Então, o que a gente faz? Vai passar costura tudo em volta, lembrando que temos que deixar um espaço aberto para poder virar. Então, que parte que eu deixei aqui aberta? A parte mais reta que eu achei do meu babador, que seria essa aqui. Porque já depois tem tudo curva, se você ver. Aí complica um pouco. Então, essa partezinha aqui vai ser a que eu vou deixar abertinha. Essa outra parte aqui, sim, sem problema. Você pode cortar. O atualhado faz um pouquinho de sujeira, tá? Então, depois de fazer uns 3 babadores, parecia que tinha nevado no meu quarto de costura, porque aquela pelúcia como que chama? Do atualhado, ele faz bastante sujeira, tá? Mas, bom, nada que depois a gente não possa tirar. Vamos. E agora já vou passar na máquina de costura. Essa partezinha aqui, já vou jogar fora. Vou passar minha linha rapidinho aqui na minha máquina. Tá? E aí, a gente vai costurar com linha branca mesmo. Se você vai fazer uma cor muito diferente, vamos supor, né? Bom, veja... Cadê? Aqui. Veja uma linha que combine, para depois poder fazer o pesponto do lado de fora, que vai ser o que vai fechar o seu babador e também vai deixar um pontinho diferente, vai deixar mais bonitinho. Bom, eu vou lá então, começar pelo meinho do babador aqui. Não deixa a costura muito junta, apesar que eu marquei para deixar apertadinho aqui, porque depois eu vou ter que cortar esse meinho, tá? Aí, à medida que você vai passando, tira os seus alfinetes. Faz a costura bem por cima de onde você passou o molde, tá? Para que ele continue tendo as curvinhas que a gente marcou. Essa parte aqui foi onde eu deixei, tá? Marquei para deixar aberto. Então, aí eu dou uma costura mais reforçada. E aqui continuo. Aqui embaixo,
Novamente vou reforçar a costura para depois a gente virar e que ele não abra. E aqui, ó, vou novamente virar, porque eu vou pegar o outro lado do nosso babador. E puxo uma linha de toalha. Faço a curva direitinho. Essa partezinha, uma das partes do babador que junta, né, no pescocinho da criança, eu fiz um pouquinho mais retinha. Essa outra, que seria a parte que vai pra cima, aí sim eu fiz bem arredondada para ficar mais bonito, tá? E aqui já entrei na parte que eu ainda não recortei, o pescocinho. E aí vou fazendo um pouquinho e vou parando, porque é bem um círculo, né? Então às vezes complica um pouco. Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque a gente vai fazer um breve intervalo, mas já deixo você aí com uma vontade de um pouquinho mais. No segundo bloco a gente volta e finaliza esse babador que é uma gracinha. Então não perca, volto já. Voltamos com mais Armarinho da Arte. A gente já está no segundo bloco do programa. Hoje trouxe para vocês uma tarefa bem bonita, fácil de fazer e que eu tenho certeza que você vai aproveitar e bastante, principalmente se você tem crianças pequenas, bebês em casa, né? Eu falava para vocês que muitas vezes as mamães carregamos tantas coisas quando eles são pequenininhos, mamães e papais, né? E a gente muitas vezes, aquelas crianças que usam chupeta passam no chão. Então, para que isso não aconteça, eu já fiz um combo aqui. Olha, ele é um babador e também um porta-chupeta. Então, você coloca com um botãozinho de pressão, né? Aí já coloca a chupetinha aqui. Então, pelo menos cair no chão, gente, ele não vai cair. E desse outro lado, ele tem uma toalhinha, então você já aproveita se a criança acabou de mamar ou de repente está com a chupetinha, precisa limpar a boquinha, aí ele então já tem as duas funções em uma, é toalha, né? 3 funções, né? Toalha, babador e porta-chupeta. Então você já pode fazer ali em casa, é bem fácil de fazer, rapidinho você consegue e o molde está no nosso blog novotempo.com/armarinho da arte. E aproveita já também, entra no blog, preenche o cadastro que a gente tem um presente especial para você. Essa revista Fique Leve, que a gente sempre presenteia, para que você possa ter uma leitura gostosa ali no tempo, final de semana, quem sabe você tem alguns dias para descansar, para aproveitar uma boa leitura. A revista tem muitas dicas, muitos artigos de saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Eu sempre comento para vocês, fala um pouco sobre alimentação, né? Sobre anorexia, emagrecer, os transtornos alimentares que preocupam muito também papais e aqueles que não são pais. Tem algumas coisas sobre depressão, falam também sobre descanso, tantas outras coisas que fazem parte da nossa vida e tem realmente muito conteúdo. Então aproveita, esse é o nosso presente para você. Entra no blog, preenche o cadastro e eu te mando ali de presente totalmente grátis, você não tem que pagar nada, tá bom? Bom, agora vamos continuar com o nosso babador.
Eu tenho ele aqui na máquina de costura, que não terminei de fazer a parte da voltinha, que seria a parte do pescocinho da criança. Então, eu já tenho aqui, vou continuar essa minha curva. Aí, quando você vê que já não consegue dar a curva, você levanta um pouquinho o pezinho da máquina, tá? E continua. Aí ele tá enroscando aqui, eu acho que foi a bobina minha que tá me dando um probleminha, viu? Eu vou só acertar rapidinho, isso acontece. Então, para quem está começando na costura, não se desanime, eu sei que tem muita gente que fica apavorado, mas tem muita gente também que acompanhando o programa, muitas vezes fala, olha, tinha máquina de costura faz anos, nunca usei. Agora tô costurando, porque estou assistindo o Armarinho da Arte. Então, a gente fica muito feliz com isso. Então, só arrumar e continuar. Vamos continuar aqui. A ver que eu já estou quase acabando. Deixa eu lá só encaixar onde eu parei. Prontinho. Às vezes, quando a gente não consegue costurar ou a máquina começa a dar problema, porque realmente a linha está mal passada. Então, essa é uma dica que eu já te passo aproveitando, tá? E aqui, já para terminar, eu vou dar um rematezinho aqui, um reforço na minha costura, para que ele não abra, ok? Perfeito. Cortei as linhas. Lembra que eu não tinha recortado a parte de dentro. Eu preferi primeiro fazer toda a costura e depois eu vou cortar. Eu achei que seria mais fácil até para preservar bem a curvinha do babador, tá? Então aqui você já faz isso aqui, recorta, deixa aproximadamente um pouquinho mais de meio centímetro. Como o tecidinho atualhado às vezes desfia, assim, perde muito fiapinho, para que ele não chegue até a linha, né? Melhor a gente deixar um pouquinho mais. Então, essa parte aqui, ó, a gente recorta. Lembra que como a gente tem curva, eu vou fazer todos esses piquezinhos aqui, essas franjinhas. Cuidado para não cortar a linha, isso sim. Tá? E aqui, ó, já vou nessa parte aqui. E aqui, sempre se sobrou muito, recortar. E continuam os cortezinhos para as partezinhas curvas, tá? E agora, faltaria essa parte aqui. E depois eu encontro já, né, a parte que eu deixei aberta para poder virar. Agora, o que que a gente faz? Vamos virar essa partezinha aqui, que seria pescoço, tá? Decote. Babador, vamos dizer assim. Já vai puxando um pouquinho. Com a tesoura bem devagar, tá? Para não furar o tecidinho, porque a trama da toalha, ela é bem abertinha assim, né? O tecido mesmo. Essa outra parte, deixa eu lembrar que parte aqui embaixo. E depois tem essa outra. Ó, desse babador dá para fazer de bichinho, com xadrez e colocar alguma outra coisinha. Tem aqueles apliquezinhos, né, que você compra até em lojinhas de aviamentos, de armarinhos mesmo, né? Mas como eu achei assim, o tecido já por si só já estava mais completo, né?
Acho que nem era necessário mais nada nesse caso aqui. Ah, eu vou ligar o ferro para dar uma passadinha antes de fazer o pesponto. E aqui, com muito cuidado, como eu falei para vocês, eu tô desvirando aqui com a pontinha da tesoura, ou até pode ser um lápis, uma canetinha do lado que não tem tanta ponta, tá? Porque senão ele pode furar o tecido. Deixa eu ver, cadê a pontinha aqui? Essa seria a ponta onde eu vou colocar o brochinho de pressão. Tá? Esses broxinhos você também consegue em lojinhas de artesanato, onde vendem tecidos, armarinhos. Não são caros realmente, pelo menos eu não, na cidade que a gente mora não é caro. Tá? E é bem variadas as cores, enfim. Tá? Vou colocar aqui um alfinete para saber onde que eu tenho que fechar. E eu vou levar ele agora para passar com o ferrinho. Ó, tá vendo o que eu falava para vocês? Que essa parte ele fecha sozinho? Olha só, né? Então fica bem bacana. Já a gente não tem que fazer apliquezinho, nada. Vou passar rapidinho aqui para poder fazer, para poder fazer o meu pesponto, tá? Então já deixo ele mais marcadinho, assim fica mais bonito. E aqui na parte do alfinete também. E aí ele fica mais bonitinho. Aí, ó, vou passar então rapidinho para fazer o pesponto. Tudo em volta eu fiz uma costurinha bem fininha assim, estreitinha, tá? Para poder aproveitar, já fecho, né, a parte que ficou aberta. Cheguei aqui, já dou uma voltinha. Essa é a parte que estava aberta. Bom, aí quando você já finalizar, dá um rematezinho, tá? Para que ele depois não abra essa costura. Já corta bem as linhas, deixa ele bem bonitinho. Olha, aqui já estaria nosso babador, vamos dizer assim, tudo que tem que ser feito na máquina de costura. Mas a gente precisa colocar o brochinho aqui, ó, quer ver? Para poder fechar ele. E também para a parte da chupeta. Então, eu coloquei um bem aqui na ponta. E aí você vai... Deixa eu lembrar. Aqui. Né? E com essa minha super ferramenta... Você já faz mais ou menos a medida, quanto que você vai dobrar para colocar a chupeta. Se a criança, tipo, tá em casa, né, você vai pegar a chupetinha do seu filho, tudo bem. Mas se não, olha, eu não tinha chupeta quando fui criar esse modelo aqui, tá? Então, ó. Aí você vai por outro. Também com a taxinha para cima, essa outra parte, para ele poder prender, tá bom? Eu medi conforme ao primeiro que coloquei,
para que você possa fazer isso aqui, tá bom? Então aí fecha essa partezinha e já tem onde vai enfiadinha ali a chupeta. Aqui em cima você também vai colocar um bruxinho de pressão e aí ficaria pronto a seu babador, toalhinha e porta-chupeta, tá bom? Bom, tomara que você tenha gostado. Eu vou ficando já por aqui, te convidando para o nosso próximo programa, mas enquanto isso, entra no nosso blog, assiste todos os vídeos na novotempo.com/Marinho da Arte. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!